Amém. A irmã de Jesus está animada, falou amém, Jesus. Bem, queridos, estamos um pouquinho desfalcados, né? O irmão Carlos tinha organizado com visita esse final de semana, né? Para alguns parentes, ele falou que provavelmente não daria tempo dele estar no culto, principalmente no domingo. Vai para longe, né? Visitar alguém acaba se demorando. A Anne não está aqui. Não deixei ela de castigo, tá? Não deixei ela de castigo, ela tá bem, não aprontou nada. Brincadeira. Ela foi ministrar a palavra, né, numa outra igreja. Aí o pastor dela acabou liberando ela para ir. Então ela está lá em Colombo ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então, interceda pela vida da irmã Anne, para que o Senhor use ela grandemente ali naquilo que o Senhor colocou para fazer, né? Levar a palavra, que é uma missão nossa. Então, quando o Senhor nos dá essa oportunidade, eu acho que tem que abraçar e fazer, né? Dentro daquilo que o Senhor me colocava no coração. Então, ela foi lá servir, juntamente com os irmãos ali em Colombo. Amém? 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 Glória a Deus. Acho que são esses que me avisaram. Em poder estarmos aqui mais uma vez. Hoje de manhã nós estivemos ali no Guatupê, foi uma bênção, né? Fomos privilegiados em ouvir uma palavra abençoada aos nossos corações, falando sobre a estrutura, né, da igreja, a base da igreja, o fundamento da igreja, que é Cristo. E foi maravilhoso estarmos ali servindo a Deus juntamente com o nosso irmão, o pastor Bruno, e com a igreja do Guatupê. E hoje nós queremos falar em segunda carta aos Coríntios. Eu gostaria que você abrisse no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O pastor Marcelo Meira pregou em primeira carta aos Coríntios, né? E ele já deu uma pincelada, né, no significado das cartas. Mas nós vamos para a segunda, né? Como ele disse, a primeira é a segunda e a segunda é a quarta, né? Então, existem duas cartas, né, aos Coríntios que se perderam e não está aqui na Bíblia, mas a primeira carta aos Coríntios, ela é a segunda que Paulo enviou, e a segunda carta aos Coríntios é a quarta, né, que Paulo enviou. Então, antes da primeira tem uma, e entre a primeira e a segunda que nós temos aqui tem mais uma carta que se perdeu e não está aqui conosco, mas o que está aqui é aquilo que o Senhor queria que nós aprendêssemos, aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. E é por isso que eu quero ler do capítulo 1 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, do verso 1 até o verso 11. Bem, queridos, nós, antes de eu ler, nós estamos vivendo um tempo de afunilamento. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Perseguição, mas ninguém entra na igreja. Mas existe uma perseguição. Nós estamos vivendo um tempo de sufocamento do Evangelho, de banalização do Evangelho, de um tempo que as pessoas não dão crédito mais à palavra, um tempo de que mesmo as pessoas que não eram crentes antes respeitavam as Escrituras de uma forma tremenda, e hoje já não se tem mais o mesmo respeito, hoje já não se tem mais o mesmo temor, e o tempo tem se estreitado, e nós sabemos que a Bíblia já nos revelou isso, dizendo que as coisas iriam se afunilar, e só aqueles que realmente estão firmados na base, na estrutura que é Cristo, vão suportar, vão conseguir enfrentar esse tempo, vão conseguir sobressair as dificuldades dessa vida. A tendência é melhorar? Talvez não. A tendência é piorar. Porque se a palavra tem que se cumprir, as coisas vão ficar mais estreitas, as coisas vão ficar mais difíceis. E o Senhor disse isso. E nós, como igrejas do Senhor, temos uma missão nessa terra, de não deixar de anunciar o Evangelho e de se manter firme com aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu. E
E eu gostaria de que nós pensássemos um pouco nesse tempo que nós estamos vivendo, usando uma referência que o apóstolo Paulo escreve aqui na segunda carta aos Coríntios. E vamos ver do versículo 1 do capítulo 1 até o verso 11. Diz assim: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto e a todo o povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Verso 3: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todos, de todo encorajamento, perdão. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam do nosso sofrimento, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele, depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Vocês têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Feche seus olhos, Pai. Demos a Tua palavra, sabemos que o Senhor tem algo preparado para cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, conforme o Teu querer. O inimigo não tem poder contra a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos corações estejam abertos e que a nossa mente ligada no trono da graça, para que possamos sair daqui com mais uma lição, com mais um aprendizado para a nossa vida cristã, para a nossa motivação, para nosso encorajamento, para podermos permanecer firmes no Senhor, que é o fundador e o criador de todas as coisas, Pai. Obrigado por essa palavra, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, e de todas as epístolas, de todas as cartas, de tudo que Paulo escreveu, a segunda carta aos Coríntios ela é a única que ele fala muito de si, que ele fala muito com propriedade da sua pessoa, fala do seu espinho na carne, fala das suas dificuldades, fala das suas fraquezas, fala dos açoites, fala do seu sofrimento. Ela é a única carta que Paulo ele começa a falar de si, né? E aqui, o povo estava vivendo num contexto de que falsos profetas tinham invadido ali Corinto, estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo. Paulo não é apóstolo. Nós olhamos para a primeira carta aos Coríntios, nós vemos que Paulo escreve uma carta dando uma chunchada no povo, dando uma chamada no povo, corrigindo o povo. Nós vemos que Paulo está ali, dando um sermão, alertando aquele povo. E nessa carta ele já está falando de si, dos sofrimentos que ele havia enfrentado, e também dando um alerta para aquele povo, falar, cuidado, E o principal foco dele, além, que é o maior falar de Cristo, era mostrar para aquele povo que realmente sim, ele era um apóstolo. Tanto que ele inicia falando, eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Por quê? Porque falsos líderes infiltrados ali na igreja estavam dizendo, Paulo não é apóstolo nada. Ele não andou com Jesus. Paulo, ele se denominou apóstolo, mas não cai na conversa dele. E muitos estavam caindo na conversa desses falsos profetas, desses falsos ensinadores. E Paulo manda essa carta, pessoal, eu fui chamado por Deus para ser apóstolo. E aí ele começa a falar um pouco de si.
Olha o sofrimento que nós tivemos. Olha as perseguições que eu já passei por amor a Cristo. Olha tudo que já enfrentamos, prisões, açoites. E se você ler toda a carta de Coríntios, você vai ver que ele fala mais vezes dessas coisas, do que ele enfrentou, fala do seu espinho. E aí nós, olhando para isso, ele está trazendo uma lição para aquela igreja. Ele está trazendo um entendimento para aquela igreja. E ele fala que louvado seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Paulo vai escrever, ele coloca sempre o louvor e a glória para Deus. O pastor Marcelo falou hoje, bem interessante relatar, não pensei nisso, mas agora veio na minha mente, que Paulo ele tinha tanto direito ali, entre aspas, mas ele podia botar no peito e falar assim, não, eu, Paulo, fiz isso, fiz aquilo, mas ele não, tudo ele fala, não, é para a glória de Deus, tudo que eu faço é por ele, é para ele, é por ele, e todas as coisas foram feitas por meio dele, é ele, é Deus, é Cristo. Ele não puxa a glória para si, ele sofre por amor a Cristo. E esse texto que nós lemos, ele está trazendo esse entendimento das perseguições que ele havia enfrentado, das dificuldades que ele havia enfrentado, dos problemas que ele havia enfrentado. E ele fala que o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é o Deus de todo encorajamento. Queridos, será que nós, no lugar de Paulo, sofrendo as perseguições e sofrimentos que ele sofreu por amor a Cristo, nós não teríamos chutado Paulo da barraca, como diz o ditado? Será que nós teríamos suportado todas as prisões, todos os insultos, todos os açoites, por amor a Cristo? Sabe, nós vivemos um tempo que existe sim uma perseguição. E se nós olharmos ao nosso redor, muitos têm se entregado. Muitos têm se deixado levar pelas influências, e pelas situações. Conheço pessoas que já foram cristãs, entre aspas, que já disseram que foram de igreja e hoje está num candomblé, e hoje está numa outra religião. É de se questionar. É de se questionar. Porque foram influenciados por outras palavras. E sim, vai existir palavras bonitas, vai existir talvez pessoas dizendo que não, Cristo não é tudo isso que estão falando por aí. Não, Deus pode ser qualquer coisa que você entenda que é algo, um ser supremo. Não, Jesus, ele veio nessa terra, ele tem uma história linda, ele tem uma história maravilhosa, mas ele foi apenas mais um discípulo, mais um apóstolo, mais um profeta, como os judeus creem, que Jesus foi apenas mais um profeta enviado por Deus. E aí muitos vão ouvindo, vão sendo convencidos e seguem. Mas Paulo está trazendo aqui de que Deus ele é o Deus de todo o encorajamento. Ele é um Deus que está pronto a encorajar todo aquele que está firmado nele, que está alicerçado nele. Sabe, todos nós precisamos de encorajamento, não precisamos? Não tem que a gente está meio para baixo? Aí o marido ou a esposa dá aquela encorajada, um amigo fala assim, não, vamos continuar, não para, não desiste. Ah, eu estou desanimado, não desanima não. Olha só, olha quantas coisas boas você já viveu, tem muitas coisas boas ainda para viver. E dá aquela animada, aquela encorajada, e a gente se levanta, e a gente vai para cima de novo. Mas Deus, ele é quem mais nos encoraja quando nós estamos olhando para a palavra. E Paulo está dizendo isso, que Deus ele é misericordioso e ele é o Deus de todo o encorajamento. E ele disse assim ao quadrinho, nos encoraja em todas as nossas aflições. Queridos, o próprio Cristo, ele disse, no mundo vocês terão... Pensei que era só coisas boas. Não, No mundo vocês serão triunfantes. Sim, se estivermos nele, mas não. Nós teremos aflições. O próprio Cristo disse que teríamos aflições.
E aqui Paulo está dizendo, olha, Ele é um Deus que nos encoraja no meio das nossas aflições. Queridos, por que Paulo, ele, mesmo estando preso muitas vezes, ele escrevia cartas encorajando os outros? Mesmo muitas vezes com suas costas toda cortada, com marca de açoites, ele escrevia cartas encorajando as igrejas. Não para, não desiste, vamos para cima. Vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas para o reino. Sabe, o Senhor nos encoraja todos os dias. O Senhor nos dá uma chance todos os dias, porque Ele é misericordioso. Nós sofreremos por amor a Cristo. Eu lamento dizer isso para você. Mas muitas vezes vão te questionar e vão até tirar sarro de você. Às vezes não diretamente, mas ali num comentáriozinho sai, uma chacota. E às vezes a gente pensa, será que realmente vale a pena? Será que realmente eu preciso passar por isso? Mas Jesus me escolheu, Jesus me separou, eu não preciso passar por essa humilhação, eu não preciso passar por essa aflição, eu não preciso passar por essa dificuldade, porque o Senhor me separou. E aí nós olhamos para todo o contexto da palavra e nós vemos que não é bem assim. Ele nos chamou para vivermos uma novidade de vida, para vivermos uma vida santa e pura na presença dEle. Mas teríamos dificuldades e aflições. Queridos, o inimigo vai se levantar. Ele vai tentar nos fazer parar. Ele vai tentar nos desanimar. E muitas vezes ele quase consegue. Mas no Senhor nós conseguimos continuar. Sofrimento por Cristo. Aflições por amor a Cristo. Mas se nós sofremos juntamente com eles, nós seremos encorajados. Paulo está trazendo essa carta para Corinto, mas se nós olharmos para nós hoje, nós podemos entender que nós não sofremos nada do que todos os que levaram a palavra do Senhor no início da igreja, na igreja primitiva, durante as perseguições terríveis, que eram mortos, queimados, jogados com leões, eram terrivelmente judiados, machucados, feridos. Nós não passamos por nada disso. E são essas pessoas que nos encorajam hoje a caminharmos. Paulo, com todo o sofrimento, decapitado por amor a Cristo, ele é uma dessas pessoas. O exemplo dele, o testemunho dele, nos encoraja a caminharmos. Porque ele não desistiu. Ele falou, ok, combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira. Mas acima de tudo, guardei a fé. Ele não desistiu. E é isso que ele está dizendo aqui. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Ele está falando dele agora. Então, mesmo que quando a gente está cheio de aflição, mesmo quando eu estou aqui angustiado, sofrendo, é para o encorajamento e para a salvação de vocês. Você entende que o sofrimento de Paulo é para o nosso encorajamento e para a nossa salvação. O sofrimento dos pais da igreja é para o nosso encorajamento e para a nossa salvação. Eles não desistiram para que eu e você também pudéssemos não desistir. Não olhar para trás. Cristo nos faz essa promessa. Queridos, no verso 8, Paulo diz assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Ele está dizendo aqui, irmãos, eu quero que vocês saibam, e ele estava aqui em Éfeso, o que passamos nessa cidade. Nós fomos tão oprimidos, tão judiados, tão feridos, que nós achamos que nós não íamos suportar. E ele fala um pouquinho à frente. No 9, de fato esperávamos morrer. A angústia e o sofrimento que eles passaram
era com cheiro de morte. E eles já estavam esperando a morte. Paulo falou assim: agora acabou, vamos morrer. E aí ele fala mais na frente, mas como resultado disso, nós deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos. Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Ele não simplesmente confiou em Deus, mas ele aprendeu a confiar no Deus que ressuscita mortos. Queridos, Paulo, ele está dizendo que nós estávamos a morrer. A nossa fé era totalmente de que estaríamos mortos. Não tinha mais jeito. Mas só que no mesmo tempo nós paramos, pensamos e deixamos de confiar na nossa própria força. Deixamos de confiar no homem que eu sou. E aprendemos a confiar em Deus. Mas no Deus que ressuscita mortos. Que mesmo que eles morressem, eles voltariam a viver para cumprir aquilo que Deus chamou eles para cumprir. Queridos, ele estava trazendo uma lição para aquele povo. Ele estava falando assim: pessoal, olha só, presta atenção. Vocês estão ouvindo tantas coisas aí de pessoas, tantas palavras bonitas, tantas ofertas, tantas promessas, mas olha o que nós estamos passando por amor a Cristo para encorajar vocês. Olha o que nós passamos por Cristo para que vocês pudessem vencer, para que vocês pudessem ser encorajados e não desanimar. Queridos, olha, nós estávamos prestes a morrer e na nossa mente não tinha mais o que fazer. Mas nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos a depositar a nossa confiança no Senhor. É nele, é por Ele, é para Ele. E o povo começa a receber essa palavra, a entender essa palavra. E queridos, se ela está aqui hoje, é para nós também. As situações desses dias, muitas vezes têm nos deixado preocupados. Muitas vezes as aflições, a angústia, a depressão, a ansiedade, a tristeza, a falta de dinheiro, né? Quem aqui gosta de faltar dinheiro? Quem aqui fica ansioso quando falta dinheiro? Tirando o vano. Todo mundo. Quem falar que não é verdade, porque quando falta dinheiro a gente fica desesperado. Quando tem uma conta para vencer, a gente já fica angustiado. A gente muda o nosso comportamento, a gente fica triste, a gente chora, a gente reclama para Deus. E Deus em tudo Ele sempre nos provê, Ele sempre cuida. E às vezes é interessante porque a gente vai ali bater na porta de Deus, principalmente com relação a dinheiro. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos em algumas situações que exigem de nós, né, ter que arcar com o nosso compromisso. Muitas vezes nós mesmos, com a nossa ansiedade e ambição, nós nos colocamos em situações assim. E gente, todos nós fazemos isso, né? Não é um, não é outro, mas todos nós, muitas vezes, e por necessidade, muitas vezes, porque precisa, muitas vezes, nós nos vemos em situações difíceis. E isso angustia o nosso coração, isso traz em nós uma aflição. E de repente nós estamos aflitos, porque talvez um ente querido está enfermo, porque talvez nós estamos enfrentando algum tipo de enfermidade. Muitas vezes porque falta dinheiro, muitas vezes porque nós simplesmente não concordamos com algo e isso invade nosso coração. Mas o Senhor, Ele nos chama para olhar para Ele, porque Ele é o Deus que nos incentiva, Ele é o Deus que nos encoraja e Ele está aqui para nos encorajar. Ele está aqui para encorajar. E dito isso, eu gostaria de que você ficasse na mente, no seu coração, essa frase: encorajados para encorajar. Encorajados para encorajar. Por quê? Paulo está dizendo que nas aflições o Senhor nos encoraja para que possamos encorajar outros.
E é muito mais difícil nós encorajarmos. Ou muitas vezes nós estamos aflitos e sem coragem e conseguimos encorajar alguém. Precisamos de ser encorajados. Às vezes a gente está precisando de um empurrãozinho. Mas tem alguém, uma necessidade, a gente acaba encorajando aquela pessoa. E depois ela vai para dentro de nós e fala: Deus, e eu? E eu? Não é verdade? Mas o Senhor quer nos encorajar nessa noite, para que nós possamos encorajar outros. Queridos, no verso, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No verso 4, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Olha o que Paulo está dizendo, ele está falando dele. Olha, nós passamos por aflições e o Senhor nos encoraja para que nós possamos encorajar vocês. Isso se estende a nós. Quando nós passamos por aflições, o Senhor nos tira daquela aflição, nos encoraja. Ele está nos chamando para nós encorajarmos outros. Sabe aquele teu amigo que está passando por uma aflição? O Senhor está te chamando para encorajar ele. Sabe, dentro da sua casa, muitas vezes alguém que está passando por alguma aflição. O Senhor está te encorajando nessa noite, para que você possa encorajar aquela pessoa. Você está sendo encorajado para encorajar. Pastor, mas você está falando de aflições, de dificuldades. Aonde está o encorajamento aí? Vamos para frente. Verso 9. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Queridos, nós precisamos estar encorajados por Deus para encorajar outros. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. A palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Pastor, então eu não posso confiar na minha irmã, amiga, no meu irmão? Não, você não pode, você deve confiar no seu irmão. Mas a palavra diz que maldito é o homem que confia na sua própria força. Maldito é o homem que confia no homem, ou que confia em si mesmo. Porque pela nossa força nós não conseguimos. Maldito é o homem que confia no seu braço, porque todos aqueles que tentaram vencer pelas suas próprias forças foram derrotados. E se nós não aprendermos a depositar toda a nossa confiança no Senhor, nós não seremos encorajados. Mesmo que em meio às dificuldades, nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança no Senhor. A aprender a confiar em Deus. É nele. E será que nós temos realmente confiado no Senhor? Paulo está nos encorajando a confiar em Deus. Quando nós olhamos para alguém em aflição, nós podemos falar: queridos, confie em Deus, aprenda a confiar em Deus, porque Ele tem um escape na hora certa. Eu ouvi uma vez uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz: o Senhor nos livra em meio à batalha. Ele não nos livra da guerra, Ele nos livra em meio à guerra. Em meio à luta, em meio à dificuldade, Ele está nos livrando, Ele está trabalhando em nós. Ele não quer dizer que nós vamos ser livres de ter as dificuldades, mas em meio às lutas, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá o escape. Glória a Deus por isso. Amém? Então nós precisamos aprender a confiar somente em Deus. No verso 10 diz assim, ó: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nós precisamos entender que o Senhor nos livra. Ele nos guarda e Ele nos livra. Ele nos livrou da morte, como diz Paulo. E Ele nos livrará outra vez. Então Paulo não deveria ter morrido, porque ele falou que Ele nos livrará outra vez. E ele está dizendo aqui que Ele nos prometeu uma vida eterna. Então nós não morreremos. Nós podemos até deitar nessa terra, fechar os nossos olhos,
mas em Cristo nós viveremos eternamente. Então Ele nos livrou mais uma vez da morte. O Senhor, Ele é quem nos livra. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda. E é por isso que nós devemos confiar somente nele. Depositar a nossa confiança somente nele. Porque Ele é quem nos livra. Queridos, nós não estamos isentos ou isentos de sofrer as aflições dessa terra. Mas eu tenho a certeza que o que Deus tem para nós é muito melhor do que as dificuldades. Você tem motivos para reclamar? Olhando assim para tudo que nós vemos ao nosso redor, nós não temos motivo nenhum para reclamar. Nós temos dificuldades, sim, mas para reclamar não. Porque o Senhor nos sustenta a cada dia, nos guarda a cada dia. Mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco. Ele é a nossa esperança. Ele é quem nos encoraja. Confia. Confia. E no final, para a gente fechar aqui, Paulo, ele fala mais uma vez sobre a oração. E antes de falar na oração, eu vou ler o verso 10 inteiro, falando sobre o livramento, que diz assim: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. E olha o que o Paulo diz na segunda parte do texto: Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Então, se nós depositarmos nele a nossa esperança, se Cristo for a nossa esperança, Ele vai continuar nos livrando até o dia que nós nos encontrarmos com Ele. E só é possível nós vivermos isso se nós estivermos, como Ele diz ali no final. Verso 11. E vocês têm ajudado ao orar por nós. Paulo ele conta todo o sofrimento, todas as perseguições, todo o encorajamento que Deus estava dando ali para eles. E aí ele olha para ele e fala assim: vocês têm ajudado a orar por nós. Vocês têm sido um canal de bênção quando vocês estão orando por nós. Reconhece o esforço daquela igreja por aquelas pessoas que estavam orando por eles naquela situação. E eu pergunto para você responder para você mesmo: nós temos orado uns pelos outros? Será que eu posso falar isso para você? Eu sei que eu estou aqui de pé, porque eu sei que você tem me ajudado com as suas orações. E não por mim, mas por cada um dos irmãos. Nós precisamos ajudar orando uns pelos outros. E ele continuou dizendo: então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Queridos, quando nós oramos e intercedemos uns pelos outros, nós vemos o milagre de Deus. Você que tem participado da semana de oração, tem vindo algumas vezes ou já participou, nós vemos que colocamos pedidos de oração todos os dias. E muitas vezes não chega nem na quinta-feira e nós já ouvimos testemunhos dos pedidos que nós colocamos aqui. Ou passa uma semana, um mês para o outro e nós já ouvimos testemunhos de pessoas que apresentamos das orações. Porque quando nós nos colocamos em posição de interceder, de intercessores uns pelos outros, o Senhor responde, o Senhor faz. Sabe quando você olha e sente falta de algumas pessoas e você coloca no seu joelho essa pessoa, fala: Deus, estou sentindo falta. O que está acontecendo? Senhor, eu quero ver essa igreja crescendo a cada dia. Senhor, eu quero ver o teu povo forte a cada dia, mais forte, mais fortalecido, mais encorajado. Quando nós estamos uns orando pelos outros, o Senhor ouve e responde. Que Paulo diz assim: muitos darão graças porque Deus, em sua bondade,
respondeu a tantas orações. Queridos, orar é essencial. Para que possamos ser encorajados, aprender a confiar, nós precisamos estar em constante oração e busca da palavra, conhecimento. O encorajamento de Deus está aqui na palavra. Olha quando Elias está frustrado, entristecido, enfurnado dentro de uma caverna. Deus chega para ele e fala: ô, o que está fazendo aí? Estou sozinho, morreu todo mundo, mataram todos os profetas, aquela mulher miserável quer me matar também. Isabel é terrível. Eu não vou sair daqui. Deus fala: sai daí, porque eu tenho uma missão para você. Acorda, homem. Levanta. Caminha. Faz isso. E Deus encoraja. Dá ânimo. E então ele se levanta, sai daquela caverna, unge um rei, unge ali Eliseu no seu lugar, e de repente ele é pegado por uma carruagem e ele... Gente, Elias teve falhas como nós. Ele se entristeceu, ele se angustiou, ele se trancou numa caverna. Mas Deus veio e leva ele direto ao céu. Você não vai experimentar a morte. Eu vou te buscar. Então Elias foi levado aos céus. A sua aflição acabou. A sua angústia acabou. E Jezabel não teve o gostinho de tocar na vida de Elias. Porque o Senhor protegeu aquele homem. E assim como o Senhor protegeu todos os profetas, todos os apóstolos. Pastor, mas teve apóstolo que foi pregado na cruz, cabeça para baixo, teve um que foi decapitado, outro foi jogado preso numa ilha. Mas o Senhor protegeu eles até o fim. E a morte deles serviu para nos encorajar, para dizer: vocês conseguem também. Vocês podem também. Pode se levantar governos, tronos, poderes. Em Cristo nós seremos mais que vencedores. Ou melhor, nós já somos mais que vencedores. Em Cristo nós iremos para a eternidade nele. E as perseguições, as angústias, as frustrações, os problemas que nós poderemos enfrentar nessa terra não vão de nos parar, porque nós estamos em Deus, o Deus que nos livra, o Deus que nos encoraja. Então não desista, não pare, não olhe para trás, porque o que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor. E a promessa que Deus tem não está lá atrás, está na frente. Paulo diz que ele prosseguia para o alvo da plena vocação, que é Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho para que estão diante de mim. Esquece o que ficou atrás. Esquece o que aconteceu de ruim. E traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Não desista. Não desanime. Seja encorajado para encorajar outros. O Senhor nos chamou para encorajar. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. O Senhor nos chamou para sermos felizes. Que a glória do Senhor possa resplandecer em nós. E que nós possamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Talvez iguais, mas diferentes. Não sei se você entende. Mas você é diferente porque você brilha o brilho do Espírito Santo. Porque você reflete a glória de Deus. Porque você foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença nessa terra. Queridos, nós somos filhos daquele que nos chamou. Filho de Deus. E não tem pai melhor. Não existe nada como nós cantamos. Nada melhor do que o nosso Deus.
Não existe nada que vai preencher o espaço de Deus no nosso coração. E eu quero te dizer que se Deus preenche o nosso coração, não existe outro espaço que não possa ser preenchido pela glória de Deus. Então não desanime. Não pare no meio do caminho. Não olhe para trás. Aprenda a depositar a sua confiança em Deus. Escolha de pé. Talvez disso tudo que eu falei aqui, você tenha tido uma dificuldade. Ah, pastor, eu não consigo encorajar ninguém. Quando eu vou conversar, eu já começo a chorar as pitangas. Quando eu vou conversar, eu já começo a falar dos meus problemas. Aí às vezes a pessoa vai falar de algum problema dela, eu falo, o meu é pior. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu precisava de R$1.000 para pagar uma conta até semana que vem. Eu preciso de 10 mil. Eu preciso de 3, eu preciso de 12. Ah, meu esposo está com uma gripe terrível. Lá em casa está todo mundo gripado. Sabe, às vezes a gente quer ser melhor do pior. Não. Fala assim, não, eu já passei por isso aí, mas Deus me guardou. Confie em Deus que Ele vai te livrar também. Quando a pessoa chega para você desanimada, mesmo que talvez você não esteja tão bem, bota ela para cima. Anima essa pessoa. Encoraje essa pessoa. Porque você está sendo encorajado para encorajar alguém. Para encorajar alguém. Fala só, creia, acredita, deposita a sua confiança no Senhor. Porque é nele. Ele é a nossa esperança. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar com você. Porque eu sei que falar é fácil. E como diz o ditado, falar até papagaio fala. Mas viver muitas vezes não é tão simples assim. Mas eu digo para você que é possível. Tem como. Dá para nós sermos diferentes se nós lutarmos contra a nossa própria vontade. Se nós lutarmos contra o nosso querer e olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É possível. E o Espírito Santo está disposto a te ajudar. O Espírito Santo está disposto a colocar na sua mente, no seu coração, as palavras certas. A fazer você entender a hora certa de falar aquilo. O Senhor te conduz a trazer a palavra de encorajamento. Senhor, nós entendemos que nessa noite nós estamos sendo encorajados pelo Senhor. Paulo sofreu muito mais que nós. E nós não vemos ele reclamando. Nós só vemos ele falando, eu quero que vocês sejam encorajados. Olha para o nosso sofrimento e em tudo isso nós não desanimamos. Pai, que nós possamos olhar para Ti e saber que o Senhor já venceu por nós e aprender a depositar a nossa confiança no Senhor. Pai, querido, que a Tua graça, que o Teu mover, que o Teu poder possa se derramar em nós. Que em nós possamos ser saciados pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser movidos pela Tua graça, pela Tua presença. Que nós possamos ser, Senhor, canal de bênção para o outro. Canal de bênção para aqueles que necessitam de um encorajamento. De um canal de bênção para aqueles que necessitam do Senhor. Que nós possamos não demonstrar, mas, Senhor, ser aperfeiçoados a cada dia em Ti, para, Senhor, termos as palavras certas na hora certa. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que nós possamos entender que as aflições vêm, mas a vitória do Senhor é muito maior. Que as bênçãos do Senhor é muito maior. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, porque o Senhor é fiel e é maravilhoso, e o Senhor é soberano. Aleluia! Por isso, Senhor, nós te adoramos neste lugar. Por isso nós somos gratos por esta palavra que nos incentiva a caminharmos, que nos anima a depositar nossa confiança em Ti, que nos ensina a orar uns pelos outros, Pai. Que em Ti nós possamos estar firmados, focados e entusiasmados, animados, Senhor, para Te servir, animados, Senhor, para fazer a Tua vontade, animados, Senhor,
Senhor, para seguir com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo seu amor, ó Pai. Obrigado pela presença dos seus filhos aqui neste lugar. Obrigado por ter nos trazido em segurança, por ter nos dado uma noite abençoada, um culto cheio da tua graça, porque sabemos que o Senhor está presente aqui, ó Pai. Porque sabemos que teu Espírito Santo está conduzindo as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar mais uma oportunidade de estarmos juntos, mais uma oportunidade de estarmos orando uns pelos outros. E que se entrou aqui, Senhor, alguém aflito, se entrou aqui alguém angustiado, se entrou alguém aqui preocupado, eu declaro sobre a vida dos seus filhos a resolução dessa situação e o encorajamento do Senhor, para que amanhã nós possamos acordar com um outro pensamento, com um ânimo diferenciado, com um vigor diferenciado, porque o Senhor revigora as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus eu declaro sobre o teu povo uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana, Senhor, cheia de regozijo do Senhor, Pai. Que mesmo que venham as dificuldades, que mesmo que venham as aflições, as bênçãos do Senhor estão sobre nós, a força do Senhor está sobre nós, para nós transposer, Senhor, passar por cima de toda e qualquer situação, de tudo que se levantar, que nós possamos atropelar tudo, porque nós estamos em Ti, e o Senhor tem nos encorajado a caminhar, a vencer, a lutar e a estar em Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por este culto. No nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus.